Olá, pessoal. Olha, vamos para mais uma aula de matemática, terceiro bimestre. Nessa aula nós vamos resolver problemas envolvendo frações, expandir o nosso entendimento acerca das frações. Para essa semana, sugiro que vocês façam a leitura das páginas 107 e 108 prático. Também que vocês façam os exercícios de 1 até 6 da página 138 do livro. Numa fração, temos dois elementos. Numerador. Então, ele vai nos indicar a quantidade de partes que nós pegamos do inteiro. E nós temos o denominador. O denominador vai indicar quantas partes eu vou dividir alguma. No caso, vamos imaginar que a gente tenha pizza. Eu dividir a pizza em 8 fatias. Então, esse número aqui, ó, o denominador, vai indicar a quantidade de fatias que eu parti a pizza. 8. E aqui, se eu comer 3 fatias, então aqui vai indicar quantas fatias eu comi. Caso em uma pizza eu comi 3 fatias, comi 3/8 da pizza. Bom, vamos entender agora um pouco mais, resolvendo alguns problemas. Por exemplo, observe a figura ao lado e diga quantos quadradinhos representam. Então você tem uma figura. Nessa figura eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos. Então agora eu quero saber metade dessa figura. Ela representa quantos quadradinhos? Meia figura. Vamos à solução. Na letra A, metade da figura é essa parte que está em vermelho. Então, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Então, metade da figura, meia figura, são 9 quadradinhos. Agora, 2/3 da figura. Então, eu vou dividir a figura agora em 3 partes iguais e vou pegar 2. Então, eu dividi a figura em 3 partes iguais. Ó. 1, 2, 3 partes iguais. No caso aqui, 2/3. Então, eu vou pegar essas 2 partes aqui. Ó. Isso aqui corresponde a 2/3 da figura. Então, cada 1/3 tem 6 quadradinhos. 2/3 da figura vai ser representado por 12 quadradinhos. Agora, 5/6 da figura. Para 5/6 da figura, vou dividir a figura em 6 partes iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 6. Eu quero 5/6. Vou pegar 5 colunas aqui. Cada coluna tem 3 quadradinhos. Então, 5/6 da figura, contando os quadradinhos aqui, eu obtenho 15 quadradinhos. E 4/9. Como que eu vou representar 4/9 dessa figura? Divido a figura em 9 partes iguais. Cada parte tem 2 quadradinhos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4.
Então, 4 nonos. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, 4 nonos dessa figura são 8 quadradinhos. Então, notem o seguinte. Eu dividi esta figura aqui na quantidade de partes que é indicada pelo denominador. E contei a quantidade de quadradinhos indicado pelo numerador, as partes. Vamos para o próximo. No Brasil, o início da primavera acontece no dia 23 de setembro. Esse mês tem 30 dias. Já se passaram 9 décimos desse número de dias. Quantos dias ainda faltam para setembro terminar? Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho os 30 dias do mês de setembro, certo? Então, aqui eu tenho 30 quadradinhos. Cada quadradinho é um dia. Bom, eu dividi esses 30, se eu colocar aqui, ó. 4, 7, 8, 10. Cada coluna representa um décimo, certo? Então, esses 30 dias. Esse aqui já passou, já passou, já passou, já passou, já passou também, também, já passou. 8 décimos. Aqui agora, 9 décimos. Mês já passou. O que falta para o mês terminar? 3 dias. 3 quadradinhos. Então, faltam 3 dias. Então, isso aqui da figura, ó, isso aqui representa 9 décimos. Ou seja, já se passaram 27 dias de setembro. Na concessionária de energia elétrica de cidade, é esperado que cada funcionário faça 30 leituras de consumo por dia no relógio de medição das residências, prédios ou locais comerciais. Em 5 dias trabalhados, a funcionária Laura executou 9 décimos do total de leituras esperadas, enquanto outro funcionário, Fernando, executou 5 sextos. Letra A. Quantas leituras cada um deles executou nesse período? Então vamos pensar aqui, ó. A primeira coisa que a gente precisa observar é que cada um deve fazer 30 leituras por dia, certo? Se eles trabalharam 5 dias, então 5 dias, 5, 30. Então, em 5 dias, 150 leituras, certo? Então, eles deveriam ter feito 150 leituras. Agora, vamos pensar o seguinte. A Laura. Quantas leituras a Laura fez? Como o meu denominador, Laura, 9 décimos, certo? Como o meu denominador é 10, eu tenho que fazer com 150. Vou dividir os 150 em 10 partes iguais. Faz 150 dividido por 10, tá? Agora, a Laura, ela fez quantas partes dessa? Ó, então, aqui eu tenho que 1 décimo de 150 são 15.
Então, se a Laura fez 9 décimos, como a Laura fez 9 décimos, eu vou fazer 9 vezes 15. 9 vezes 15 vai dar 135. Então, eu dividi a 150, que ela deveria ter feito, por 10 e multipliquei por 9. Agora, o que eu faço para descobrir a quantidade de leituras feitas por Fernando? Fernando realizou 5/6 do que ele deveria. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, divide as 150 leituras que o Fernando deveria fazer por 6. 150 dividido por 6 sobram 30. Então, Fernando. Então, 150 dividido por 6 deu 25. Agora, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 25. Então, a quantidade de leituras que o Fernando fez, tá? Bom, a Laura realizou 135 e o Fernando 125 leituras. Letra B. Qual deles executou mais leituras nesse período? Laura. Laura executou 10 leituras a mais Fernando. Vamos para o próximo exemplo. Ao entrar em um shopping, Antônio tinha R$ 300. Fez compras em 3 lojas. Em cada uma delas, gastou R$ 2 a mais do que a quarta parte da quantia que tinha ao entrar na primeira loja. Ao sair da terceira loja, quantos reais ainda restavam para Antônio? Então vamos pensar o seguinte: quando eu falo a quarta parte, significa que eu estou dividindo a quantia que Antônio tem em 4 partes iguais, certo? Então, primeira coisa que eu preciso saber é quanto Antônio gastou em cada loja. Então, vamos pensar assim, ó. Na primeira loja, dividido por 4. 30 dividido por 4. 7 vezes 4. 30 menos 8, sobram 2. 0. 20 dividido por 4. 5. 5 vezes. Bom, a quarta parte. 300 é 75, certo? Bom, mas sabemos que Antônio gastou R$ 2 a mais do que a quarta parte. Então, Antônio gastou 75 mais 2. Antônio gastou
R$ 77 em cada loja. Bom, Antônio foi em 3 lojas. Então, se ele gastou R$ 77 em cada loja, ele gastou 3 vezes 77, que dá 231. Então, ao todo, vamos lá, ao todo, Antônio gastou R$ 231. Bom, quanto sobrou para o Antônio? Sobrou 300 menos 231, que dá R$ 69. Sobrou R$ 69. Bom, espero que esses exemplos possam ajudar vocês a fazer os exercícios e as atividades. Não se esqueçam de deixar as contas no rascunho de vocês. Até a próxima.